os dois vírus, o coronavírus e o Bolsonaro vírus. Não sei qual é pior. Pelas pessoas que foram vítimas do coronavírus. Mesmo aquelas que sobreviveram, muitas terão também problemas congênitos oriundos de conformidades agravadas pelo coronavírus. E a tristeza, todas as pessoas que perdem entes queridos ficam um longo tempo com essa tristeza no coração, na lembrança, na alma. Isso entristece as pessoas. O Brasil será um país mais triste em 2021. O fundamental de todo o esforço do isolamento social está exatamente em não sobrecarregar a rede pública e a rede privada. Se não tivermos leitos para o atendimento primário e leitos para o atendimento em UTIs, o risco é aumentar não só a infecção e a gravidade da infecção, como aumentar o número de óbitos. E é tudo que nós não desejamos. Neste momento está sob controle. Nós não temos, neste momento, eu sempre preciso enfatizar isso, risco de colapso no atendimento médico em São Paulo, seja público, seja privado. O índice na região metropolitana, a demanda na região metropolitana cresceu, é fato, mas ela ainda está controlável. A chegada de novos respiradores nos ajudará a manter uma margem de segurança razoável. No interior, esse índice é seguro, neste momento, também é preciso ressaltar, de 60%. Mas tudo isso nos ensina que é preciso ter muito cuidado com essa doença. Não se pode facilitar com o coronavírus, porque a velocidade com que ele cresce e se expande é muito grande. Nós temos que ter mais respiradores, mais leitos básicos de atendimento primário e ter equipe médica também suficiente, paramédicos, enfermeiros e médicos e fisioterapeutas e médicos para o atendimento. Na próxima semana abrimos mais um hospital de campanha em Heliópolis. Se necessário, abriremos um quarto aqui na região metropolitana. Nós temos velocidade e capacidade para isso e, felizmente, temos profissionais também. Se houver necessidade, e quem vai dizer se essa necessidade motiva a aplicação ou não, é o Comitê de Saúde. Não haverá nenhuma decisão de ordem política, nem de inibir e nem de aplicar, exceto aquela determinada pela saúde. Colocar o nível de isolamento próximo do absoluto, ou seja, só se deslocarão aquelas pessoas que estiverem em áreas de absoluta essencialidade, ou seja, na área de segurança pública, na área de saúde, na área de serviços básicos, luz, telefone, água, transporte público e abastecimento, farmácias, supermercados, em áreas consideradas absolutamente essenciais. Mas, repito, embora este protocolo exista, e ele varia também em função das regiões e das cidades, ele, neste momento, ele não está colocado para a sua aplicação. E nós temos uma dupla comunicação para a opinião pública e a população de São Paulo e do Brasil. Governadores e prefeitos, na sua maioria, fazendo um esforço pelo isolamento, mostrando a importância do isolamento para proteção à saúde e à vida das pessoas e recomendando que as pessoas fiquem em casa. E, por outro lado, o governo federal, através do presidente da República, orientando exatamente o inverso, não utilizando máscaras quando deveria utilizar, promovendo aglomerações quando jamais deveria fazer isso, se pronunciando contrariamente ao isolamento, classificando o coronavírus como uma gripezinha, um resfriadozinho, se divertindo quando deveria estar em casa. A nossa guerra aqui é contra o coronavírus. A minha preocupação e o meu foco e do governo de São Paulo é atender a saúde, proteger as pessoas e garantir que elas possam ter a orientação correta, o atendimento correto, seja no plano primário, seja no plano de uma unidade de terapia intensiva e serem orientadas corretamente. Esta é a nossa guerra. Ficamos em casa nos finais de semana. Eu tenho que estar aqui por dever de ofício. A minha esposa fica meio expediente aqui no palácio, a outra metade do tempo na residência e os meus filhos ficam em casa. Nenhum empresário me telefonou em função desta reunião onde o presidente Jair Bolsonaro participou e pediu para eu jogar pesado.
não recebi nenhum telefonema, nem um WhatsApp, nem um e-mail, nenhuma visita, ninguém. Os empresários de São Paulo, os que são verdadeiramente empresários, assistiram a essa conferência ou participaram dessa reunião virtual em respeito à condição do presidente da República ocupar o cargo que ocupa. Mas são todos eles conscientes, pais de família, seres humanos, e têm inteligência suficiente para saber que nenhuma pressão aplicada sobre o governador vai mudar a nossa ideia de proteger vidas. Então, não recebi nenhum telefonema, ou seja, a pressão sugerida pelo presidente Bolsonaro não funcionou. Eu não tinha a ideia de que o então candidato Jair Bolsonaro, que falava numa política liberal, de uma economia liberal, que eu defendo, e falava também num programa transformador e de transparência no país, tendo convidado já àquele tempo, manifestado o interesse em ter Sérgio Moro como integrante da sua equipe, eu tinha uma visão de esperança, de que isso poderia ser transformador no país. Em menos de 2 meses, eu percebi claramente que aquilo era falso. Aquilo foi uma política de campanha não correspondida na realidade. As relações com a Prefeitura de São Paulo seguem muito boas, e, sobretudo, entre o Bruno Covas e eu. Às vezes, ajustes de equipe, num momento tenso, de uma pandemia e de questões de logística e transporte, fazem parte do dia a dia de uma mega metrópole como São Paulo, de um mega estado como é o estado de São Paulo. Mas nenhum problema, o diálogo entre os secretários de transportes segue fluido, o entendimento depois daquele momento onde o secretário acabou sendo surpreendido com uma medida que não havia sido dialogada previamente com ele, foi depois sanada no diálogo do Edson Caran com o Alexandre Baldi, e as relações do secretário Edson Aparecido com o secretário Zé Henrique Germann, ambos da saúde, é a mais fluida possível, se falam diariamente, assim como eu falo diariamente com o Bruno.